Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. O texto da nossa meditação hoje é o Salmo 1, e nós vamos ler os 6 versos deste salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham. Tudo quanto ele fizer prosperará. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. 2 conceitos que fazem parte da nossa vida e que fazem parte dos nossos mais profundos anseios. 2 conceitos que fazem parte dos sonhos mais íntimos da maior parte das pessoas que nós conhecemos, com quem nós convivemos. O primeiro conceito é o conceito de felicidade. O segundo conceito é o conceito de prosperidade. Pelo conceito de felicidade, nós entendemos aquele estado de alma em que a pessoa se sente absolutamente contente, satisfeita, apaziguada, alegre com o curso da sua vida. Uma pessoa feliz é uma pessoa que se sente bem em relação à sua própria vida, à sua própria história, aos seus relacionamentos. É uma pessoa que tem prazer na vida e que deseja seguir em frente e que não tem reclamações a fazer, não de um ponto de vista significativo. Prosperidade, por sua vez, indica aquele estágio na vida em que nós estamos absolutamente supridos de todos aqueles recursos necessários e ainda há uma abundância, e ainda há um algo a mais, e ainda há uma quantidade de recursos a mais que estão disponíveis na nossa vida, nas nossas circunstâncias, no ambiente em que nós vivemos. É claro que há um campo de intersecção entre o conceito de felicidade e o conceito de prosperidade, mas é possível fazermos uma distinção entre os dois. E os dois fazem parte dos nossos anseios mais profundos. As pessoas querem ser felizes. As pessoas querem ser prósperas. E esses 2 conceitos são muitas vezes o alvo de vida da maior parte das pessoas que nós conhecemos. O Salmo 1 é um salmo muito bonito e muito interessante, porque de uma maneira muito especial ele nos fala destes 2 conceitos. O Salmo 1 fala de felicidade, através da ideia de bem-aventurança. Quem é o bem-aventurado? O bem-aventurado é o feliz. Algumas das nossas Bíblias traduzem essa expressão pela palavra feliz. Trocam a expressão bem-aventurado pela palavra feliz. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. O feliz é aquele que tem uma vida bem-aventurada, uma vida onde as coisas fluem naturalmente, onde as coisas acontecem e trazem satisfação para o coração. O Salmo 1 fala de felicidade. Mas o Salmo 1 também fala de prosperidade. Quando o texto diz que esse homem feliz é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele fizer será bem-sucedido. Ou, numa das traduções que nós temos, prosperará. Ser bem-sucedido. O feliz é o bem-aventurado, o próspero é o bem-sucedido. São termos muito importantes e que são objetos do desejo
das pessoas da nossa geração. Mas o Salmo 1 também fala de quem é esse homem que tem, por um lado, felicidade e que tem, por outro lado, prosperidade. E o Salmo 1 chama esse homem de justo. Quem é o feliz? Quem é o próspero? Na opinião do Salmo 1, é exatamente o justo. O justo é feliz. O justo prospera. O tema da nossa mensagem poderia ser esse: felicidade e prosperidade para o justo. O justo como sendo essa pessoa a quem Deus abençoa com felicidade e prosperidade. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer para este salmo é a seguinte: quem é, na maneira de ver do salmo, esse justo que alcança, de um lado, a felicidade da vida e, de outro, a prosperidade da vida? Quem é o justo? Seria o justo alguém que justifica-se a si mesmo? Seria o justo alguém que tem uma vida moral impecável, irrepreensível? Seria o justo alguém que está acima da média e que não passa pelos problemas das pessoas comuns dessa vida? Seria o justo uma pessoa especial? Justiça seria uma categoria humana? Nós vamos ver que não. Nós vamos ver no Salmo 1 que o conceito de justiça aqui não é o de justiça própria. Não é o conceito que envolve alguém que, pela sua prática moral, que pela sua observância da legislação humana, alcance o status de ser justo. O que nós vamos aprender com o Salmo 1 é que essa justiça tem a ver com o Senhor. Essa justiça tem a ver com o relacionamento com o Senhor. É aquela justiça que finalmente o Senhor Jesus Cristo conquistou para todo aquele que nele crê. A Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Como nós desejamos paz com Deus. Como nós desejamos desfrutar da bênção de Deus, do cuidado de Deus, do amparo de Deus. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que nós cantamos, há um hino, uma música bastante antiga, que eu particularmente cantava na igreja na minha adolescência. Talvez muitos dos ouvintes conheçam essa música, que diz o seguinte: essa paz que existe em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. A paz que é fruto do relacionamento com Deus. A paz que é fruto da intimidade com Deus. A paz que simboliza o casamento entre felicidade e prosperidade. Eu não sei se você sabe disso, mas o termo mais completo que o Antigo Testamento nos apresenta, além do nome de Deus, obviamente, dos atributos mais próprios da majestade de Deus, um dos termos mais completos que o Antigo Testamento nos apresenta é exatamente o termo que nós traduzimos por paz, e que em hebraico é o termo shalom. O termo shalom é absolutamente completo no seu sentido, porque ele traduz conceitos como de felicidade, de prosperidade, de saúde. Quando um judeu dizia shalom para um outro judeu, ele não estava apenas dizendo paz, como que desejando um estado de tranquilidade para aquele que ouvia essa declaração. Quando um judeu dizia shalom, ele estava dizendo: eu desejo que você seja próspero. Eu desejo que a sua mulher tenha muitos filhos e dê muitos filhos para a sua casa. Eu desejo que os seus animais no campo sejam fortes e não morram com qualquer praga, com qualquer doença. Eu desejo que a sua lavoura seja uma boa lavoura, abençoada, uma colheita abençoada. Eu desejo que o seu corpo seja saudável. Eu desejo que tudo que lhe diga a respeito vá bem. Isso é shalom. Quando você diz paz para uma pessoa, essa paz não é a paz que o mundo propõe. Uma ausência de guerra, de conflitos, de problemas, de desgastes. Não é essa paz
Porque essa paz não pode exceder todo entendimento. E essa paz não pode vir apesar das circunstâncias. A paz que você deseja quando você diz isso para alguém é a paz que excede o entendimento, que guarda os corações, é a paz que diz no que você estiver, onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, que a bênção do Senhor seja na sua vida. E se você estiver passando por lutas, que você seja vitorioso nessas lutas. Isso é paz, shalom. E esse conceito envolve felicidade, envolve prosperidade. E quem é que tem essa paz? É aquele que foi justificado. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O salmista apresenta o justo como aquele que é feliz por um lado e por outro é próspero. E quais são os caminhos desse justo, de acordo com o Salmo 1? Quais são as lições que nós aprendemos com esse justo no Salmo 1? Como é que se processa uma vida de justiça que redunde em felicidade por um lado e em prosperidade por outro lado? 3 lições que nós aprendemos e que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro, o justo é aquele que foge radicalmente do pecado. Essa é a primeira lição que nós aprendemos em toda a Bíblia, mas sobretudo neste salmo, que é o primeiro salmo do Saltério, que abre essa coleção de salmos que nós temos na Bíblia de um modo tão maravilhoso. Primeira lição é que o justo é aquele que foge radicalmente do pecado. O texto começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Perceba o movimento do texto. O salmista vai trabalhar verbos muito interessantes aqui: andar, deter e assentar. É uma progressão. Você não pode andar, você não pode parar, você não pode sentar. Andar significa que você está entrando no perigo, que você está entrando nesse processo de se deixar moldar, de se conformar. Deter significa que algo desse caminho chamou a sua atenção e você para observar mais de perto, para se envolver um pouco mais. E assentar significa que você já tomou a sua decisão, que ali é o seu lugar, que dali você não sai. Bem-aventurado o homem que não anda como? Segundo o conselho dos ímpios. O caminho do pecado começa na nossa vida quando nós começamos a dar ouvidos àqueles que não têm temor de Deus. É aquela vizinha que diz: largue desse homem, minha amiga. Ele não vale nada, ele não serve para você. Vá correr atrás da sua vida. É aquele amigo do trabalho que diz para você: larga essa mulher para lá, tem tanta mulher dando sopa por aí. Você tem que se valorizar. É aquele amigo que diz: experimenta, é só um trago, é só uma pitada, é só um jeito de você conhecer isso, mas não vai te fazer mal, não. São conselhos que a mídia, a televisão às vezes dão. Goste de fofoca, fofoca é interessante, faz bem, você se diverte, participa da vida das pessoas. São conselhos que nós vamos recebendo todo dia e que às vezes nós seguimos. Andamos como nos sugerem. Quem? Aqueles que não temem a Deus. Bem-aventurado, feliz, justo é o homem que foge de andar segundo o conselho dos ímpios. Eu não posso pautar a minha vida na orientação de pessoas que em nada têm a ver com o Senhor. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Não faz escolhas que fizeram pessoas que hoje estão completamente distantes de Deus. Não assume compromissos com o pecado. Não imita aqueles que ferem a palavra, que desprezam a palavra, que caluniam a palavra, blasfemam o nome do Senhor. Eu não quero esse caminho para mim, eu não vou me deter nele, e se eu estou nele, eu vou sair correndo dele, por isso que eu não me detenho nele, porque assim que eu percebo que eu entrei nesse caminho, eu saio correndo. O justo é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, não é a vida que ele quer,
não é a vida que ele escolheu. Ele quer ser um homem de Deus. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não faz dessa vida de pecado a sua vida. Ele não aceita o pecado como um estilo de vida. Ele não acrescenta a sua vida às fileiras dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aqueles que já se acostumaram no pecado, que brincam com o pecado, que fazem piada do pecado, que fazem brincadeiras com o pecado, que riem do pecado. Você reconhece uma roda de escarnecedores quando há um grupo de pessoas rindo da desgraça alheia, um grupo de pessoas fazendo brincadeira com problemas de ordem sexual, malícia, o pecado das outras pessoas, a fofoca, a maledicência, grupos de pessoas que escarnecem, que evidenciam os processos ligados à carne. Eu não quero sentar nessa roda. Eu não quero viver essa vida. Eu não desejo isso para mim. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando você perde a sensibilidade para chorar diante do pecado, e ao invés de chorar diante do pecado, você ri do pecado, é porque você já se assentou na roda dos escarnecedores. Eu vou dar um exemplo. Há alguns anos eu ouvia a mensagem de um pastor muito amigo e muito consagrado, um homem que eu admiro muito, respeito muito seu ministério, considero um dos grandes pregadores da nossa geração. Esse pastor, pregando, contou de uma experiência que teve fora do país com um grupo de outros pastores. Eles foram num outro país e nesse outro país eles foram passear na cidade à noite. E qual não foi a surpresa deles quando viram, numa rua dessa cidade, nesse país onde eles estavam, algumas vitrines, como que vitrines, em que algumas mulheres se expunham, se apresentavam para serviços de prostituição, assim como se fossem lojas. Você sai numa grande cidade à noite, iluminada, segura, uma cidade de primeiro mundo, e há lojas de sapatos, lojas de roupas. É à noite, elas estão fechadas, mas a luz está acesa, a vitrine está acesa. E você vê um sapato, você vê uma roupa, você vê um móvel. Mas naquela cidade, naquele país, esse grupo de pastores viu mulheres. Mulheres oferecendo-se, mulheres dentro de vitrines, mulheres insinuando-se para os transeuntes, a fim de que conseguissem algum programa para elas. E aquele grupo de pastores, esse foi o testemunho desse pastor que estava lá, viu aquilo com algum choque, mas de repente um acabou fazendo uma piada em relação à mulher dentro da vitrine. E aquele grupo de pastores que estava ali deu risada, porque a piada tinha sido engraçada. Mas quando o grupo saiu e continuou andando, de repente alguém se levantou e disse: meus irmãos, nós precisamos pedir perdão a Deus, porque nós vimos uma das cenas mais tristes que alguém poderia ver. E ao invés de nós chorarmos, nós fizemos um gracejo. E ao invés de nós nos quebrantarmos, nós fizemos uma brincadeira. E isso não se faz. Isso não é coisa de gente de Deus. Nós deveríamos ter chorado por aquelas mulheres. São filhas de Deus, mulheres a quem Deus ama. Nós não poderíamos ter brincado com isso. Naquele momento houve um quebrantamento. Aqueles pastores perceberam como é fácil você sentar na roda, rir do pecado, rir da condição deplorável a que uma pessoa chega. Quando uma pessoa assume posturas, trejeitos, muda a realidade natural da sua vida, torna-se uma caricatura. E a gente ri disso, brinca com isso, é porque o pecado já virou roda na nossa vida. Nós estamos assentados, já encontramos uma posição de conforto ali, ninguém nos tira dali. Quem é o justo? O justo é aquele que foge do pecado, que foge radicalmente do pecado. Por isso ele é feliz,
Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele foge. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: foge dessas coisas, Timóteo. Porque há momentos na vida do cristão em que ele enfrenta, e há momentos na vida do cristão em que ele foge. O cristão enfrenta lutas, mas foge do pecado. O cristão não enfrenta o pecado. O cristão não brinca com o pecado. O cristão não vai até onde ele consegue no pecado. Até aqui. Até aqui. Só mais um pouquinho. Não, isso não vai dar em nada. Meu amigo, cedo ou tarde o pecado vai enredar você. A Bíblia fala do pecado como uma rede que amarra, que prende. É o peixe que quando vê está dentro da rede e ele não consegue sair de lá. Fuja dessas coisas, meu irmão. Enfrente lutas. Do pecado, fuja. Enfrente problema financeiro, enfermidade. Da mulher que se insinua, do homem que galanteia, fuja. Você enfrenta oposições, calúnias, críticas. Mas das drogas, dos vícios, do álcool, você foge. Essa é a palavra da Bíblia para o nosso coração. E esse é o conselho do Salmo para nós. Isso vai nos levar a uma felicidade, a uma prosperidade, a uma vida na justiça do Senhor. Nós somos justificados pela fé, mas uma vez justificados, nós fugimos do pecado, porque o nosso interesse é a presença de Deus. E essa é a segunda lição. A segunda lição que nós aprendemos com esse salmo é a seguinte: o justo é aquele que tem prazer nas coisas de Deus. É aquele que se alegra, não na vida do pecado, mas naquilo que vem do Senhor. Às vezes eu fico triste com a sensação de que alguns crentes, embora sejam crentes sinceros e amem ao Senhor, consideram que a vida no pecado é mais prazerosa e que a vida com Deus acaba sendo uma renúncia, um sacrifício. O pecado é mais gostoso, mas como eu não quero ir para o inferno, eu vou atrás de Deus. Mas esse ir atrás de Deus é um peso para essas pessoas. Não é isso que o Salmo diz. O Salmo diz que o prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. O justo tem prazer nas coisas de Deus. Uma satisfação, um regozijo. A palavra é uma bênção. As orações são um privilégio. Ouvir a mensagem de Deus é um afago na alma. Andar com o Senhor é uma grande alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Regozijai-vos, diz a palavra, sempre. Outra vez digo, regozijai-vos. A alegria é uma marca distintiva na vida do cristão. Ele encontrou a pérola de grande valor. Ele encontrou o tesouro enterrado no campo. Ele encontrou a semente que, uma vez lançada ao solo, gera a maior das hortaliças. Prazer. Na vida do justo, o prazer é o seu companheiro. É por prazer que ele está com o Senhor. Na presença do Senhor, diz o salmista, a plenitude de alegria, à sua destra, delícias perpetuamente. Por isso que Calbart escreveu num dos seus textos o seguinte: uma igreja triste, sombria, isso não é igreja. A igreja é um povo feliz. Um testemunho feliz. Nunca esqueço uma mensagem pregada pelo pastor Rubens Múzio, um excelente amigo, pregador maravilhoso, treinador de pastores, meu conselheiro pessoal, um homem de Deus. Rubens Múzio fez uma mensagem há alguns anos onde ele dizia: a igreja é chamada a dar um testemunho feliz do seu relacionamento com Deus. Não pode ser uma coisa pesarosa, ler a Bíblia por obrigação, orar porque estou precisando. Nós temos em Deus o nosso maior prazer. Deus é a nossa alegria, a força da nossa alma, o cântico do nosso coração. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais do que a ti. E ainda que o meu coração e a minha carne desfaleçam, Deus é a força do meu coração, a minha herança para sempre. É claro que não é fácil. É claro que há lutas nesse caminho. É claro que, vez ou outra, nós titubeamos. É evidente que a porta é estreita e o caminho é apertado. Mas todas as vezes que nós lembramos do Senhor, da sua palavra, do sacrifício de Cristo na cruz,
Uma alegria profunda invade a nossa alma, toma conta do nosso coração. O Espírito Santo nos visita de tal modo que nós desejamos ficar ali para sempre, desfrutando da presença de Deus. Bom é estarmos aqui, Senhor, façamos tendas. Que delícia é o relacionamento com Deus, o estudo das Escrituras. Eu não me conformo com uma geração de crentes que não tem prazer de estudar a Bíblia. Gente que não vê a hora da mensagem acabar para chegar o momento em que o pastor vai orar pelas pessoas para resolver o problema das pessoas. Eu vou ser muito sincero com você, quando eu estou ouvindo um pregador que prega a Bíblia, porque tem muito pregador que prega o seu ministério. Tem muito pregador que prega as suas experiências pessoais. Tem muito pregador que prega o status do seu próprio trabalho pastoral. Não é isso que interessa ao crente. O crente não está na igreja por interessar-se pela força de liderança do seu pastor ou pelo poder de milagres que o seu pastor diz ter. O crente está na igreja por se interessar pelo Senhor Jesus, pela história dele, pela palavra dele, pelo modo como ele se revela através da história na sua palavra. Quando eu estou ouvindo um pregador desses que prega a Bíblia, sermões expositivos, que ensinam, e eu percebo que esses pastores têm conhecimento, têm bagagem, têm vida. Como não se alegrar ouvindo um Russell Shedd? Como não se alegrar ouvindo um Hernandes Dias Lopes? Como não se alegrar ouvindo Ronaldo Lidório? Como não se alegrar ouvindo tantos homens de Deus que pregam a palavra do Senhor, que ensinam, você bebe de cada gota daquela água que eles estão oferecendo nas suas mensagens. Quando eu estou diante de homens assim, que pregam, que ensinam, que desafiam, o meu desejo é que aquilo não acabe. Quando eu ouço Ricardo Gondim, Ed Renekiewicz, Jeremias Pereira, o meu desejo é que a hora não passe, que o tempo não passe, que a gente fique ali, bebendo dessa água, porque a água é boa, é pura, é cristalina, não tem tangue misturada nela, não tem quisuco misturado nela para dar uma cor, para dar um sabor, que ao invés de matar a sede, deixa a boca com um gosto de açúcar que você quer beber mais e acaba bebendo mais tangue, mais quisuco e nunca se sacia. Essa água a gente bebe com gosto, com prazer. Como é bom ouvir mensagens bíblicas, mensagens que falam na alma, mensagens que trazem alegria para o coração. Que bênção, que delícia! Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Você vai pensando na palavra de dia, de noite, no trabalho. Esse é o justo, esse é o feliz, esse é o próspero. E finalmente, terceira lição que nós aprendemos nesse salmo: o justo é aquele que sabe que Deus conhece a sua vida. O justo que é feliz, que é próspero, que o salmo apresenta como modelo de vida que nós também podemos ter, porque o justo é justificado por Deus e não por si mesmo. Então eu e você que somos normais também podemos chegar nesse nível, fugindo do pecado, tendo prazer nas coisas de Deus e finalmente sabendo que Deus nos conhece. Muito interessante como esse salmo termina. O Senhor conhece o caminho dos justos e o caminho dos ímpios perecerá. Deus é um justo juiz. Não há o que esconder dele. Não há como nos escondermos dele. Deus conhece todas as coisas, meus irmãos. Conhece o nosso coração. Sabe quem é quem nessa vida. Às vezes o crente inveja o ímpio, como o salmista no Salmo 73, o Asaf, invejou os ímpios da sua época. Às vezes o crente inveja o ímpio, porque o ímpio consegue chegar mais rápido em alguns alvos, em algumas metas, conquistar algumas coisas que não trazem nem felicidade nem prosperidade, mas aparentemente parece que são boas. Porque o crente esquece que Deus sabe quem é quem nessa vida, que Deus sabe quem é o justo e quem é o ímpio, que Deus sabe quem é o trigo e quem é o joio, e ainda que o joio e o trigo convivam até a hora da colheita, na colheita Deus sabe quem é quem. Você se lembra da parábola de Jesus? Queres que separemos o joio do trigo? O mestre, o senhor daquela lavoura, disse não. Porque há o risco de confundir trigo com joio e joio com trigo. Mas na colheita,
isso não terá nenhuma chance de ser equivocado. Deus sabe quem é trigo e quem é joio. Sempre soube, sempre vai saber. Então essa sensação de que Deus nos conhece, irmãos, essa sensação de que Deus sabe da nossa vida, essa convicção, é uma certeza de que Deus sabe quem nós somos e Ele nos chama de justos, não porque nós somos perfeitos, não porque nós não erramos, mas porque sobre nós está o sangue do Cordeiro amado, que nos justificou. Isso traz uma paz tão grande, uma felicidade, uma prosperidade. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele me conhece, eu sei que eu não passo despercebido nessa vida, eu sei que Ele é comigo. Esse é o justo. O justo aproxima-se de Deus com humildade, com sinceridade, sabe que será aceito, não por ser justo, mas por ter sido justificado, para ser justificado, nos méritos de Jesus, pelo sangue de Jesus. Jesus é o modelo de justiça. Nele nós somos justificados. O seu Espírito nos conduz nesse caminho da justiça. É o Espírito que dá força para o crente fugir do pecado. É o Espírito que traz prazer ao coração. É o Espírito quem testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso, nós somos felizes. Por isso, nós somos prósperos. Por isso, a nossa vida é uma bênção. Por isso, nós não desanimamos. Queria orar com você. Feche seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Pai bondoso, Deus maravilhoso, Tua graça é melhor que a vida. A Tua palavra é o refrigério da nossa alma. Nós estamos felizes nesse momento em que pudemos refletir nos Teus ensinamentos. Obrigado por este salmo tão bonito, tão rico, tão cheio de verdades para o coração. Obrigado, Senhor, pela felicidade que há na Tua presença, pela prosperidade que há na Tua presença, pela justiça que nos é oferecida nos méritos de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela bênção de andarmos com o Senhor, de fugirmos do pecado, porque o pecado não é o nosso interesse. O nosso interesse é o Senhor. Que privilégio meditar na Tua lei de dia e de noite, é o nosso prazer. E que maravilha sabermos que o Senhor nos conhece, sabe quem nós somos e cuidas de nós de um jeito maravilhoso que só o Senhor mesmo para estender na nossa vida. Obrigado, Senhor. Eu oro por cada ouvinte que meditou nesta palavra comigo. Que a palavra encontre lugar nesses corações e que sejam bem-aventurados, bem-sucedidos na presença do Senhor, justificados em Cristo, dirigidos pelo Espírito Santo. É a nossa oração, em nome do Senhor. Amém e amém.